Afinal, parabéns pelo resultado, pela vitória. O time se mantém invicto, se mantém com a melhor defesa da Copa do Nordeste. Mas eu queria que você pudesse avaliar a rodagem que você fez no elenco. Hoje você fez várias mudanças. Então, eu queria que você me dissesse o que é que você pode ter tirado de proveito de alguns jogadores que puderam entrar pela primeira vez, essa formação nova que você colocou em campo. Muito obrigado. Por nada, fazer um agradecimento especial ao nosso torcedor que veio aí, né? Pessoas que vieram de longe, de outras localidades também para nos apoiar, então obrigado ao nosso torcedor que esteve presente. Realmente a avaliação técnica do jogo fica muito prejudicada, né? Porque é praticamente impossível jogar futebol nesse gramado. O gramado é horroroso, né? A gente precisa pensar muito antes de conseguir dar sequência nas jogadas. E também pensando nisso e no desgaste físico de muitos jogadores, a gente fez uma rodagem para ver alguns jogadores iniciando a partida, né? Dar mais minutagem para alguns jogadores que não vinham jogando, descansar outros e testando formações diferentes, né? Meu papel como treinador, ainda mais início de temporada, é oportunizar, testar, variar, para que a gente possa ter o máximo de informações possíveis dos atletas e a partir daí conseguir, durante a temporada, ir escolhendo as melhores soluções. Boa noite, Thiago Nunes. Futebol na cidade. Parabéns pela vitória. A gente tem percebido, Thiago, que o Ceará tem conseguido se superar em relação à questão da condição dos gramados. Esse de hoje estava terrível. Você realmente concorda que a condição do gramado tem atrapalhado as equipes mais técnicas? Por exemplo, a equipe do Ceará? Um abraço e parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado. Hoje, sem dúvida, né, o resultado foi mais importante que a atuação. Isso é uma questão básica, assim, de desenvolvimento de bom futebol. Se você não tem um bom campo, um bom gramado, umas boas condições, logicamente que afeta, né, a parte técnica. E aí nós temos que rever até com a própria organização das competições, porque é impossível você imaginar uma competição de alto nível como é a Copa do Nordeste, valorizada, que todo mundo gosta de jogar, uma competição charmosa, mas que a organização coloca um jogo 4 horas da tarde, aqui um calor, né, que não é convidativo ao torcedor vir ao campo, não é convidativo à prática do futebol, né, porque está pensando muito mais no torcedor que está na arquibancada, que está no sofá em casa, né? Esse tipo de horário é muito bom para o torcedor que está em casa, na televisão. E o futebol é feito de presença, de público, né, de convívio humano. A gente precisa parar de marcar jogos 9h30 da noite, terça-feira, por exemplo, como foi contra o Sport, sendo que as pessoas trabalham na quarta. Marcar 4 horas da tarde aqui, um calor muito forte, onde não é convidativo para o público vir. Pensar nas pessoas que gostam de futebol e muito menos, né, na adesão à televisão, que é o que acaba mandando no nosso calendário. Então, sim, uma prática, né, num campo muito ruim hoje acaba nivelando o jogo tecnicamente. A gente tem muito desgaste físico, né, não só pela viagem, pela logística, mas também, né, por enfrentar algumas adversidades como essa. Boa noite, Thiago Nunes. Os próximos jogos do Ceará são eliminatórios, tá, pelo campeonato cearense. Dito isso, pergunto, vai continuar torcendo com os jogadores? Abraço. Obrigado, outro abraço. A questão toda não é rodízio, é a gente ter o discernimento de quem são os jogadores que estão em melhor condição no momento para jogar. Por exemplo, nesse jogo nós perdemos alguns jogadores importantes, né? O Sobral, o Lima, sentiram o desgaste físico após o jogo contra o Sport, né? O Sobral, o primeiro jogo que ele faz 90 minutos na temporada, sentiu muito. O Luiz Otávio também com uma dor no pé, o Marlon tomou uma pancada forte no jogo já contra o Sampaio e acabou não tendo condição de viajar. E a gente vai oportunizando outros jogadores, né? A sequência que vinha o Vina, o Zé e o próprio Mendonça aí jogando praticamente todos os jogos. E também visualizar nosso elenco, ver o que nossos jogadores podem jogar, deixar todo mundo mobilizado e pronto. Então a gente vai avaliar jogo a jogo, como tem feito. Confia muito nos caras que estiveram à disposição para entregar os resultados necessários. Boa noite, Thiago Nunes. Eu sou Danilo Queiroz, estou de Fluminense, perfil de esportes do Sistema Jangadeira. Thiago, eu queria saber quanto foi importante poupar alguns atletas do jogo de hoje, no início da partida. O pessoal que ficou no banco, nem estou falando do pessoal que contundiu, porque aí você não tem o que fazer, o jogador contundido fica fora mesmo. Mas a questão de alguns atletas que ficaram com opções, alguns até entraram, mas não tiveram uma minutagem tão grande nesse jogo. A importância disso ter acontecido nesse momento da temporada e para os jogos da semana que vem que o Ceará faz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho deles, jogos que são das
quartas de final do Campeonato Cearense que decidem vagas para as semifinais da competição? A importância de preservar alguns jogadores não é uma questão especial, e sim acontece com todos os jogadores que não estão no seu melhor ritmo, não estão na sua melhor recuperação física ainda. A gente sabe que a qualidade técnica individual do atleta cai muito com a sequência dos jogos. Às vezes não falta força de vontade, às vezes o cara consegue correr, mas o refinamento técnico acaba ficando prejudicado, né? E jogadores que são mais cerebrais sofrem mais com isso. Então a gente tem feito essa prática, vai continuar fazendo sempre que houver um desgaste excessivo com alguns jogadores, para que eles possam ter uma sustentação de temporada, para que eles possam estarem numa plena forma na hora que forem requisitados. E sobre os jogos do Campeonato Cearense, né, jogos eliminatórios decisivos, a gente vai pegar agora uma equipe, né, que tem um fator local difícil, uma viagem também muito difícil, uma logística muito complicada. O Ceará vai estar sofrendo demais com essa questão da logística, desde o jogo do Sergipe, agora aqui em Alagoinhas, agora vamos fazer um jogo em Iguatu, ou em casa o primeiro, mas enfim, uma viagem muito desgastante. Depois temos um jogo em Roraima, então teremos que nos superar realmente para que a gente consiga entregar a performance necessária em jogos eliminatórios. Tiago Nunes, boa noite, Lúcio Filho da rede ANC. Por que a opção hoje de chegar com um ataque diferente do que veio jogando nos últimos jogos? Mesmo com a vitória, o Ceará conquistou um gol num erro do adversário. O que é que você acha que o time precisa corrigir já para essa reta final, uma vez que o Ceará vai terminar como líder e não pode ser ultrapassado, pelo menos nessa rodada, ainda por mais nenhum outro adversário? A gente sabe que a classificação é importante, ser líder nos traz algumas vantagens para as fases seguintes, mas nós estamos preocupados com a tabela, nós estamos preocupados com o jogo a jogo, deixar todos os atletas em ótima condição. E você citou o erro do adversário, mas foi um erro provocado, né? Um erro forçado pela nossa equipe, pela nossa jogada de fundo, onde o Nino foi lá, cruzou a bola, o Vina ia fazer o gol se o adversário não consegue interceptá-la, e acabou, né, ocasionando o gol contra. Então, são ações que não são por acaso, não são infortuitas. A gente conseguiu impor alguns ritmos, tivemos pouca chance de gol, porque realmente praticar futebol nesse gramado aqui é impossível. Eu já tinha ouvido uma declaração do Guto no jogo contra o Bahia aqui, que é muito difícil jogar, e realmente o fator local do Atlético Alagoinhas aqui é muito importante, porque os caras acabam, né, acostumando a jogar nesse campo horroroso e levando vantagem até contra os times que vêm aqui. Fala, Rafaela Brasil, tudo bem? Primeiramente, boa noite e parabéns pelo resultado. Thiago, o que você pode tirar de positivo dessa partida e o que você pode tirar de negativo? Aquilo que você viu que não está dando certo, que precisa se melhorar para que nas próximas partidas não voltem a acontecer. Eu fico com as avaliações que fizemos contra o Sampaio e o Sport, né, em uma condição normal de jogo, em um gramado em boas condições, onde a gente fez tecnicamente partidas melhores. Hoje as atuações acabaram não sendo, né, não podemos avaliar, porque tecnicamente o jogo ficou muito nivelado por baixo, né, é um lugar difícil de jogar, né, como falei, um jogo 16 horas, um calor desse, um gramado muito ruim. Não tem como ter uma avaliação precisa sobre as individualidades ou até mesmo o aspecto coletivo. Eu fico com o empenho dos jogadores, com a força de vontade, a determinação, o espírito coletivo, né, o que a gente vê aqui fora das câmeras, que é o comprometimento dos jogadores entre eles mesmos, que isso aí vai nos fortalecendo para o resto do ano. O Ceará vinha se desenvolvendo ofensivamente, defensivamente contra seus adversários, vinha criando mais oportunidades e cedendo poucas oportunidades de gol. Não foi assim. Eu queria saber a sua opinião. O que aconteceu? Por que estava registrado com uma variação teoricamente de reservas? O que foi que aconteceu que o Ceará não conseguiu ser dominante como tinha sido nas últimas partidas? Eu não tenho como exigir dos jogadores que fazem a construção do jogo um jogo técnico de refino de qualidade, né, onde o piso não colabora, onde não tem condição de tocar a bola. Isso acaba tirando a confiança dos jogadores e a gente não consegue fazer uma sequência de jogada. Poucas vezes a gente conseguiu tocar 2, 3 toques, 2, 3 passes na sequência. Quando fizemos, tivemos boas oportunidades de infiltração, erramos em alguns momentos, mas, como eu falei já em outras respostas, né, não dá para tirar o jogo de hoje como um jogo que a gente vai ter uma avaliação concreta do que pode fazer por essa temporada. Tiago Nunes, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Parabéns
busca pela vitória, o Ceará permanece em primeiro colocado. Agora o Ceará tem uma semana cheia, né? Semana decisiva de campeonato cearense. Vamos preparar essa equipe e mudar o foco, né, para o campeonato, que você chegue já na parte final do campeonato. Agora é mata-mata, jogos duros, jogos eliminatórios, não só no Cearense, mas também depois na sequência na Copa do Brasil. Temos que estar 100% focados, né, porque se tratando de jogos eliminatórios, qualquer detalhe faz a diferença. Então, principalmente a recuperação dos atletas. Vamos ver que a gente consegue remediar, tentando ter uma boa logística, né, para a viagem que vamos enfrentar. Ver se o clube consegue nos ofertar uma boa estrutura de viagem, para que a gente possa estar em condições de disputar esses duelos aí e superar o nosso próximo adversário.